O rock and roll, uma força da natureza, um grito de liberdade, uma dança que atravessa gerações. Desde que nasceu nos Estados Unidos, o rock tem sido a trilha sonora da juventude, da rebeldia, da mudança. A história do rock é como uma colcha de retalhos, cheia de cores vibrantes. Retalhos de blues, country e rhythm and blues. Uma mistura explosiva que conquistou o mundo. O rock evoluiu, se transformou, se reinventou. Mas sua energia, a paixão que ele transmite, isso nunca mudou. O rock não é só música, é atitude, é estilo de vida. É um espírito jovem que se recusa a envelhecer. Anos 50. Uma América diferente, se reconstruindo. O país estava em um momento de transformação, com a economia em crescimento e a sociedade se adaptando a um novo estilo de vida. As famílias estavam se mudando para os subúrbios e a televisão começava a se tornar uma presença constante nos lares americanos. A guerra tinha acabado, a vida melhorava e uma nova geração queria algo novo, que fosse a cara deles. Os jovens buscavam uma identidade própria, algo que os diferenciasse das gerações anteriores. Eles queriam uma música que refletisse suas emoções, suas esperanças e seus sonhos. E surge o rock and roll, um som puro, energético, que misturava o ritmo contagiante do rhythm and blues com a rebeldia do blues. Era uma fusão de estilos que capturava a essência da juventude. O rock and roll não era apenas música, era uma atitude, uma forma de expressão que ressoava profundamente com os jovens. Chuck Berry, com suas letras inteligentes e riffs que grudavam na cabeça, definiu a atitude do rock and roll. Suas canções falavam diretamente aos jovens, abordando temas como carros, escola e amor adolescente. Ele se tornou um ícone, mostrando que o rock and roll era mais do que uma moda passageira. Elvis Presley, o rei, com sua voz poderosa e movimentos que deixavam todo mundo de queixo caído, incendiou a juventude. Ele trouxe uma nova energia ao palco, combinando carisma e talento de uma maneira nunca vista antes. Elvis não apenas cantava, ele vivia o rock and roll e sua presença magnética cativava audiências em todo o país. O rock and roll era a trilha sonora da juventude que queria algo diferente. Era a música que tocava nas festas, nos bailes e nas jukeboxes dos diners. Representava a liberdade e a rebeldia, um escape das normas rígidas da sociedade dos anos 50. Era como um desafio aos costumes da época. O rock and roll questionava as convenções sociais e oferecia uma nova forma de pensar e viver. Era uma revolução cultural que estava apenas começando. Era música para dançar, para gritar, para ser livre. Cada batida, cada riff de guitarra era um convite para deixar de lado as inibições e se entregar ao ritmo. O rock and roll era uma celebração da juventude e da liberdade. O rock and roll tinha vindo para ficar. Ele não apenas mudou a música, mas também a cultura popular, influenciando moda, comportamento e atitudes. Seu legado é duradouro e sua influência pode ser sentida até hoje, em cada acorde de guitarra e em cada batida de bateria. Nos anos 60, o rock and roll atravessou o oceano. Os britânicos, inspirados pelos americanos, deram o seu próprio toque ao rock. Liderados pelos Beatles, a invasão britânica conquistou o mundo. Os garotos de Liverpool trouxeram melodias impossíveis de resistir, letras inteligentes e um jeito novo de ser. Já os Rolling Stones, eles eram o lado mais selvagem do rock. Letras ousadas e shows explosivos fizeram dos Stones sinônimo de rock and roll. A invasão britânica transformou o rock em um fenômeno mundial. A música derrubava qualquer barreira, qualquer diferença, unindo jovens no mundo inteiro. Os anos 70 foram uma década de experimentação no rock. A psicodelia, que andava de mãos dadas com o movimento hippie, trouxe letras que falavam da alma e sons totalmente novos.
Bandas como Pink Floyd e Janis Joplin exploraram novos horizontes musicais, criando paisagens sonoras complexas e inovadoras. Já o hard rock, esse elevou a intensidade do rock a níveis altíssimos. Led Zeppelin, com seus riffs poderosos e a voz inconfundível de Robert Plant, se tornou a maior banda de rock do mundo. Os anos 70 foram uma época de ouro para o rock. Uma década de criatividade, inovação e rebeldia, que deixou sua marca na história. Aqui no Brasil, o rock encontrou um lar nos anos 80. Foi uma década marcada por grandes transformações sociais e políticas, e a música não ficou de fora desse movimento. Em meio à política efervescente e à busca por mudanças, o rock brasileiro se tornou a voz de uma geração. Jovens de todo o país encontraram no rock uma forma de expressar suas frustrações e esperanças. Bandas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e Titãs conquistaram o público com letras inteligentes e engajadas, que falavam das angústias e dos sonhos da juventude. Suas músicas abordavam temas como amor, política e a busca por identidade, ressoando profundamente com os jovens da época. O rock brasileiro dos anos 80 era uma mistura única. Não se limitava a um único estilo, mas sim abraçava diversas influências musicais. Rock clássico, punk rock, new wave, reggae, tudo se misturava para criar um som original e autêntico, a cara do Brasil. Essa fusão de estilos refletia a diversidade cultural do país e a criatividade dos músicos brasileiros. Essa explosão do rock brasileiro nos anos 80 provou que o rock falava uma linguagem que todo mundo entendia. As performances energéticas e a paixão dos músicos cativaram o público, criando uma conexão única entre artistas e fãs. Uma linguagem de rebeldia, esperança e transformação. O rock brasileiro dos anos 80 não foi apenas um movimento musical, mas também um grito de independência e um símbolo de resistência. Ele inspirou uma geração a lutar por um futuro melhor e a acreditar no poder da música como agente de mudança. Em 1985, o mundo se uniu em um evento histórico, o Live Aid. Este evento não foi apenas um show de música, mas um movimento global que tocou os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Acontecendo ao mesmo tempo em Londres e na Filadélfia, o show reuniu os maiores nomes da música mundial por uma causa nobre: combater a fome na Etiópia. Milhares de pessoas se reuniram em estádios lotados, enquanto milhões assistiam pela televisão, todos unidos por um objetivo comum. Organizado por Bob Geldof, vocalista do Boomtown Rats, o Live Aid se tornou um marco na história da música e da solidariedade. Geldof, movido pela urgência da crise humanitária na Etiópia, conseguiu mobilizar uma quantidade impressionante de recursos e atenção global. Queen, David Bowie, U2, Madonna, Mick Jagger, Tina Turner e muitos outros artistas se apresentaram para uma plateia global, milhões e milhões de pessoas. Cada performance foi carregada de emoção e energia, criando momentos inesquecíveis que ainda ressoam nos corações dos fãs. O Live Aid mostrou para todo mundo a força da música, como ela pode unir as pessoas e mudar o mundo. A música transcendeu barreiras culturais e linguísticas, criando uma linguagem universal de amor e solidariedade. Um dia para celebrar a música e a solidariedade. O impacto do Live Aid foi sentido muito além do evento em si, inspirando futuras gerações a usar a música como uma ferramenta poderosa para a mudança social. A união e a esperança que surgiram desse dia continuam a ser um exemplo brilhante de como a música pode realmente unir o mundo. Nos anos 90 e 2000, o rock brasileiro se reinventou de novo. O pop rock, com suas melodias que grudavam na cabeça e letras românticas, conquistou as rádios e a MTV. Bandas como Skank, Jota Quest, Charlie Brown Jr. e Raimundos
trouxeram uma energia nova para o rock brasileiro, misturando pop, reggae e ska. O pop rock brasileiro conquistou uma nova geração de fãs, mostrando a força e a versatilidade do rock feito aqui. Muita gente já disse que o rock and roll tinha morrido. Mas, como uma fênix, o rock sempre renasce. O rock continua a evoluir, a se transformar, a incorporar novas influências, novas bandas, novos sons, novas atitudes. O rock é como uma estrada que não tem fim. Enquanto houver jovens buscando liberdade, expressando sua individualidade, o rock continuará vivo. O rock não é só música, é uma atitude, é um estilo de vida. É um grito de liberdade que ecoa através das gerações.